E a gente quer saber agora qual que é a repercussão desse caso para o setor de turismo, não é? Já que é um caso isolado de uma empresa, mas que está tendo muita repercussão, até porque foi uma empresa que cresceu muito nos últimos tempos. Quem está conosco agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes é o Fabiano Camargo, presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a Brastoa. Fabiano, bom dia, seja muito bem-vindo Oi, aqui à Rádio Fabiano. Bandeirantes. Bom dia. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Thaís? Um prazer estar essa manhã aqui com vocês. Obrigada. Traz estrago para o setor como um todo esse tipo de notícia, Fabiano? Traz um estrago bem grande, porque, primeiramente, nós entendemos que o que a referida empresa faz não necessariamente é uma operação de turismo, porque ela não garante os bilhetes, ela está vendendo uma perspectiva de viagem, enquanto, na verdade, as agências e operadoras de turismo vendem a viagem em si, elas confirmam e fazem como um todo. Só que essa venda de modelo em aberto causa uma confusão na mente do consumidor, porque é muito difícil ele distinguir o que nós fazemos do que essas empresas que vendem em aberto fazem. Então, isso realmente respinga em nós, né? Com certeza. E de alguma maneira prática, já dá para vocês sentirem algum efeito disso, Fabiano? Porque o que a gente imagina é que muitas vezes a pessoa compra só a passagem num lugar e compra o hotel, a pousada em outro, para tentar economizar. E pode surgir um efeito em cadeia, com cancelamentos, por exemplo, de hospedagens, pedidos de devolução de dinheiro. Na prática, vocês já estão sentindo isso também? Sim, o que acontece é que no turismo existe o omnichannel, né, um multicanais. Então, muitas vezes eles compraram um bilhete aéreo talvez com um associado nosso ou com uma outra empresa e compraram um pacote que foi cancelado terrestre ou vice-versa. O que acontece? Se eles compraram um bilhete que foi cancelado, seja em qualquer canal, e comprar o hotel em outro, existem as penalidades, existem as diferenças de tarifa, as regras de alteração das outras empresas, que não tem nada a ver com o cancelamento. E isso causa não só um retrabalho para essas empresas, que é prejudicial para a empresa, pois elas não deram causa, vamos dizer assim, né, esse cancelamento ou esse problema, e estão ajudando o consumidor, o viajante, a resolver, né, da melhor forma possível, e causa muito mais uma frustração ao consumidor, né, que ele tem, além do problema do cancelamento, ele ainda tem um outro problema que ele está, tudo bem que pode estar sendo assistido, mas também ele causa perdas nos outros pacotes que estavam garantidos e pagos, né. Fabiano, você falou que para as pessoas não fica muito clara a diferença de se comprar uma passagem mesmo, um pacote ali, já com voucher, tudo emitido, e essa expectativa de viagem com a qual algumas empresas trabalham, como no caso aqui a 123 Milhas, que desde a semana passada não está mais cumprindo esses contratos. Então explica para a gente, até para a pessoa ficar mais esperta e ter a possibilidade de decidir se ela quer ou não também comprar esse risco. Qual que é a diferença? Olha, se vocês me permitem, teve uma pesquisadora e professora da USP, a Mariana Aldrighi, ela fez uma abordagem e um texto muito bom que eu até vou me permitir replicar, tá? Ela colocou o seguinte: quando você vende, estou falando sobre as viagens em aberto, o cliente está investindo em uma capacidade de uma empresa de encontrar bons preços para uma viagem que ele gostaria de fazer. A sensação que tenho é que existe exploração da boa-fé e da expectativa de fazer uma viagem, porque não há clareza do que está sendo vendido ali. E não é de fato um produto de turismo, mas algo ligado ao investimento financeiro. Essa foi uma declaração que ela fez e que tem muito a ver. Por quê? Quando você faz uma viagem aberta, e essa empresa que faz essa viagem, ela estima que o valor ou o custo da viagem será de 5 mil, e ela capta os 5 mil do passageiro, ela investe ou ela guarda, enfim, cada empresa internamente trabalha da sua forma, e ela vai efetuar essas reservas a futuro. Então, a venda, na verdade, foi descoberta, porque não tinha nenhuma garantia, nenhuma reserva. As empresas de turismo clássicas, sejam elas OTAs, tá, que podem existir as OTAs que fazem e trabalham de forma extremamente competente, como as tradicionais, as operadoras Brastoa ou as agências de viagem, elas reservam o bilhete aéreo, elas reservam o hotel, elas reservam os serviços, elas têm isso precificado e aí elas repassam esse custo ao cliente. Ou seja, eles estão já comprando com valor garantido. E por que que isso é muito importante? Porque nós, operadores e agências, não
temos o controle sobre o produto. Quem precifica o produto é a empresa aérea, é o hotel, é a empresa de traslado, é a empresa de passeio. Eles são os detentores do serviço, nós somos meros intermediadores. Então, para nós, é impossível fazer uma precificação sem termos os preços que eles estão nos ofertando. E esse é o grande erro da venda em aberto. Eles tentam que o intermediador precifique e depois negociar com o fornecedor final. Agora, se o fornecedor final não aceita ou não assume, é impossível que se honre esse preço. Foi a mesma coisa que aconteceu com a URB, né? Com a Hotel Urbano, que é um esquema bastante parecido de jogar ali para frente uma expectativa de compra e na hora não conseguir concretizar isso, né? O dinheiro que está entrando em caixa não consegue cobrir aquilo que no futuro eles vão ter que pagar para bancar o pacote que foi vendido lá atrás para o passageiro, né? É isso. É exatamente isso. Agora, essa situação que a gente está vendo com a Hotel Urbano, agora com a 123 Milhas, houve também um problema que foi rapidamente solucionado aí, envolvendo o repasse de compra de hospedagem também essa semana com uma outra empresa. Isso demonstra de alguma maneira também, Fabiano, como que está a saúde do setor de turismo? Tem algo maior acontecendo ainda por repercussão de tudo aquilo que a gente teve lá atrás na pandemia, os preços altos que hoje a gente tem para fazer viagens aéreas principalmente, ou é algo que está muito específico, muito ligado ao tipo de mercado que essas empresas operam? Tipo de serviço, Nossa, né? uma pergunta excelente, agradeço bastante essa pergunta, porque é o modelo de negócio que, ao nosso ver, parece não ser sustentável. Então, é o modelo de negócio de venda em aberto que está. O turismo está indo muito bem, está numa franca recuperação. Nossos números recentes do ano passado mostravam empresas já faturando 300% mais do que faturavam em 2019. Nós tivemos agora, no primeiro semestre, uma pesquisa interna, onde nós também tivemos todas as empresas vendendo mais do que vendiam em 2022, e nós tivemos, durante a pandemia, sim, uma autorização do governo, mediante uma lei, que nos permitia entregar vouchers e ser efetuado no futuro. Todas as operadoras, as agências, trabalharam dessa forma para evitar a quebra geral do mercado, né, porque foi um caso super atípico, e honraram essas cartas. Por quê? Porque o governo permitiu que o quê? Foi pago uma viagem de 10 mil, quando no pós-pandemia encareceu era 15 mil, sim, tinha essa diferença. E era pago pelo consumidor uma diferença ali acordada dentro de uma razoabilidade. Isso ocorreu devido à pandemia e foi um risco que não foi dado e não foi causado pelas operadoras. O que nos parece nesse momento é que as empresas assumiram o risco, não conseguiram entregar e aí causaram esses prejuízos que nós estamos vendo. Mas é muito diferente falar do setor de turismo, que está indo muito bem, está num momento de retomada muito interessante, de um modelo de negócio que nos parece falido, que é essa venda em aberto. É aquela história também, né, Fabiano? Sabe o ditado de quando a esmola é muito, até o santo desconfia, não é? Acho que essas empresas conseguiram oferecer esses preços mais baixos numa situação muito característica que deixou de existir hoje no mercado, não é? Os preços hoje estão em alta no mercado de turismo? Os preços estão em alta, com certeza, relativa a 2019. Nós tivemos, acho que no mundo como um todo, uma inflação acumulada nesse período, né? Pós-2020, pós-pandêmico. E sim, houve um aumento tanto de hotelaria quanto de empresas aéreas. E agora nós temos um outro momento. Tínhamos uma demanda reprimida, lei da oferta e da procura. A procura está muito alta e a oferta continua a mesma, ou até em alguns casos, como nas empresas aéreas, ainda não se retomou a mesma oferta que tinha no passado, os preços tendem a ter uma pequena elevação. Isso sim ocorreu, tá? Mas, mais uma vez, nós falamos, no modelo tradicional, onde nós já tínhamos as reservas feitas, esses valores são garantidos, independentemente do parcelamento ser em 10, 8, 12 vezes, enfim, como cada empresa trabalha, eles já garantiram e emitiram o bilhete do passageiro e garantiram o preço do hotel. Então, aí não existe variação, porque já está garantido e emitido antes. O que é temerário é não ter essa garantia, não ter essa emissão e ficar refém da flutuação futura.
Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa que está um pouquinho fora aqui da pauta, mas que é algo que está no noticiário e que vai influenciar também na operação do setor de turismo. Eu me refiro àquela mudança que deve ser implementada já a partir do ano que vem entre Santos Dumont e Galeão, com voos sendo direcionados numa carga bem maior do que hoje para o Galeão e o Santos Dumont servindo ali apenas como uma ponte aérea entre poucas capitais. Como é que o setor de turismo recebeu isso, hein? O pessoal de Guarulhos, aliás, está muito bravo com isso. A prefeitura está até... Porque esvazia o aeroporto internacional de Guarulhos, Estão não é? vendo até de entrar com uma ação judicial para impedir isso. Esse tema aí já é bem mais complexo, vamos dizer assim, né? Porque nós, como operadores, gostávamos muito do Santos Dumont, porque era uma conexão rápida, era muito fácil ali para os visitantes do Rio, e tem também esse impacto aí de Guarulhos que vocês bem colocaram. Provavelmente não sou a pessoa mais indicada para colocar isso, ou falar, talvez a ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, possam dar um feedback melhor para vocês, mas nós vemos assim com certa preocupação como que isso vai afetar os hubs aéreos, tá? Porque ainda está bem nebuloso e a gente não tem essa certeza ou essa garantia de como tudo vai funcionar. Fabiano, para a gente pensar nas próximas férias, né? Quando são as suas, Ana? Estão chegando? Novembro. Tá chegando. Tá chegando. Tá aqui já, é amanhã para mim. Tô na eu com animação. sorte, tiro uma semaninha em janeiro, né? Criança na escola, aquela coisa. Não tem jeito. O que tá sendo mais procurado, hein, Fabiano? Nossa, o Nordeste brasileiro está, acho que, no topo ainda dos rankings, das buscas aí pelos brasileiros, mas está seguido de perto, querendo ou não, por São Paulo e por Serras Gaúchas. São Paulo, agora com os eventos, esses grandes shows, tudo, entrou no radar de todos os operadores aí como uma tendência de mercado, né? Algo que a gente não imagina aqui morando na região, mas que está sendo muito buscado, sim. E aí, internacionalmente, Estados Unidos, ali, Orlando e Lisboa, são os queridinhos do Brasil aí pelas nossas últimas pesquisas. As viagens internacionais, então, voltaram, né? Apesar do custo alto. Aliás, tem pacote, se a gente for comparar, que está quase a mesma coisa, gente. Agora a gente vai entrar na baixa temporada, por exemplo, da Europa, né? Por causa do inverno, e está quase a mesma coisa. Ir para alguma região da Europa e passar uns dias no Nordeste. É muito maluco isso, né? É verdade. Mas a Europa não tem essa beleza natural que o nosso Nordeste às vezes tem, né? Nós temos que também valorizar muito o nosso Brasil. Que é maravilhoso e tem muita coisa para fazer para além do Nordeste, né? Tem o turismo no norte do país, em Manaus, que está crescendo bastante, por exemplo, né? O pessoal que está indo para conhecer as chapadas no centro-oeste brasileiro, na Bahia também. Então, tem muita coisa para todo tipo de gosto. Precisa de umas 5 vidas para conhecer tudo, não é? E muita grana. Deixa eu agradecer. Opa, deixa eu bichinho do agradece São aí, Paulo. Aninha. Deixa comigo, então, Fabiano Camargo, presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu, Fabiano? Bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês. Estamos à disposição. O que precisarem, pode contar com a Abraço. Obrigada.